Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Trevo Podcast. E se você ainda não me conhece, eu sou o Jackson Freitas e hoje vou conversar com dois homens que trabalham na obra do Senhor, que é o pastor Miraci. Boa tarde. E o pastor Marcos Perim, que veio lá de Salvador. Boa tarde, meus irmãos ouvintes, é uma alegria estar aqui com vocês. Legal. E pessoal, esse episódio aqui é em alusão a mais um aniversário da Igreja Batista Regular Luz do Evangelho, aqui de Santa Maria do Pará. Se você ainda não conhece, convido você a seguir nas redes sociais a Igreja Batista, no Instagram, logo vai ter também no YouTube. E esse fim de semana eles estão completando quantos anos, pastor? São 58 de existência aqui na cidade, 39 de organização. Olha só, bem legal, né? Se você aí não conhecia a igreja e está a fim de conhecer, quiser ir no aniversário, já está convidado, né? E se você também, de repente, não é cristão, nunca ouviu a palavra do Senhor, e através desse episódio hoje está ouvindo pela primeira vez, precisar entrar em contato, você pode falar com a gente aqui do Trevo Podcast ou também ir procurar o pastor na igreja ou até mesmo nas redes sociais ali que você vai ser atendido, tá bom? E para começar, né, quero que o pastor Miraci se apresente um pouco aí, conte quem é você, para quem não lhe conhece. Muito bem, eu sou o pastor Miraci Costa, sou o presidente da Igreja Batista Regular Luz do Evangelho aqui em Santa Maria. Já estamos trabalhando nesse ministério há 31 anos. Chegamos aqui em 92 e estamos aqui até agora. E nós somos de Belém, viemos de Belém, na verdade natural de Cametá, mas foi criado em Belém. E vim de Belém trabalhar em Santa Maria e estamos aqui até agora. Nos adaptamos, né, à cultura santamariense aqui. Amamos o povo de Santa Maria, o povo de Santa Maria nos ama também, nós ficamos por aqui. Legal. E o senhor Marcos, como é que começa a sua história aí? Conta um pouco aí pro pessoal. Então, meu nome é Marcos Perim, eu sou pastor na cidade de Salvador há 12 anos, na Igreja Batista Regular da Pituba, mas estou no ministério pastoral há 17 anos. Sou casado com Ivana, tenho 3 filhos, Gabriel tem 17, a Carolina tem 5, o Benjamin tem 3 anos, e nós estamos servindo a Deus na santa obra ministerial. Eu sou parte de uma família católica inicialmente, que depois se tornou evangélica. Então minha mãe, criada naquele catolicismo bem tradicional, minha mãe cearense, meu pai paulistano, e aquela velha história da família que sai do Nordeste para buscar condições melhores no Sudeste. Então meu pai e minha mãe se encontraram nesse processo todo, eles se casaram. Minha mãe carregava aquele catolicismo popular muito forte, enquanto meu pai era um católico, digamos, não praticante. Eu tinha ali por volta de 7, 8 anos de idade, meu irmão mais velho teve uma doença e ele foi desenganado pelos médicos. E durante esse período, os meus pais se aproximaram do candomblé e passaram algum tempo, né, frequentando essa religião de matriz africana. E ali por volta de 87, meu pai teve uma espécie de uma crise nervosa e ele acabou, nesse processo, mudando, se tornando parte de uma igreja chamada Congregação Cristã no Brasil. O pessoal chama popularmente de Igreja do Véu. Então, minha família, o par de pai ainda é de lá. Eu fui criado nessa igreja até a adolescência. Ali por volta dos 16, 17 anos, na verdade 15 para 16 anos, eu percebi que de fato eu não era convertido ao Senhor Jesus Cristo. Saí da igreja, permaneci algum tempo fora, e volta ali dos 17 anos eu fui morar sozinho, trabalhar, e eu tinha um colega de trabalho que me convidou para ir numa igreja evangélica
né, pasmem, para conhecer umas meninas. E foi assim que eu acabei chegando na igreja. E uma das coisas que me chamou a atenção, e eu fui numa igreja batista regular, uma das coisas que me chamou a atenção logo no início foi a pregação da palavra. Eu ouvi a explicação do texto bíblico, embora criado numa igreja chamada evangélica, eu não era acostumado com isso, a explicação do texto bíblico, aquelas implicações do texto bíblico para nós, aquilo foi uma coisa que me cativou bastante. E eu fiquei mais ou menos uns 8 meses frequentando essa igreja. Depois de 8 meses eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, de fato, em arrependimento e fé, crendo que a morte de Jesus foi um pagamento pelos meus pecados. E dali começaram as transformações profundas ocorrerem na minha vida e na minha história. Então, logo eu me converti a Jesus Cristo, eu senti muita vontade de pregar, muita vontade. Eu vi o pastor pregando e eu achava aquilo a atividade mais fascinante do mundo. E para encurtar a história, um ano depois, eu já estava no Seminário Batista do Cariri, que foi a instituição onde eu me formei e terminei ali o bacharel em teologia por volta do ano de 2006. Fiquei 5 anos em Juazeiro do Norte e depois fui para Salvador, fui convidado pela igreja que eu estou hoje, Igreja Batista Regular da Pituba. Estamos lá há quase 12 anos servindo ao Senhor. Isso é um muito breve resumo da trajetória de vida e ministério. Legal. É interessante saber que o senhor não nasceu ali dentro, né? Teve os seus pais, por exemplo, teve toda uma experiência, rodou por alguns cantos até chegar aonde o senhor se encontrou, né? Para o senhor também, o senhor teve uma passagem assim parecida ou o senhor foi diferente para entender que era isso que o senhor queria, ter um ministério? Com certeza que eu tive, sim. Vim também numa família tradicionalmente católica e só na década de 80, trabalhando na empresa Grupo Pão de Açúcar, encontrei um amigo de trabalho que era evangélico e ele me ofereceu uma Bíblia. E eu aceitei a Bíblia e fui levar para casa, comecei a ler e pela primeira vez, com 22 anos de idade, eu li um versículo da Bíblia, né? E aí comecei a criar interesse e quis conhecer a igreja onde ele congregava, ele me levou e eu... Então, depois de algumas semanas indo com ele, eu estava ouvindo uma pregação de um pastor norte-americano chamado George Johnson, acho que era o nome, né, do norte-americano. E aí ele pregava em João 3,16, ali, falando sobre o amor de Deus pelos pecadores. E naquela noite eu entreguei a minha vida a Jesus, 14 de maio de 1982. Eita, lembro até a data. E já faz 41 anos, né? E com 2 anos depois, eu fui comissionado pela igreja Batista Regular Luz Brilhante para me ser missionário leigo, sem ter ainda formação acadêmica. E passei 2 anos e meio como missionário leigo na cidade de Maracanã, onde hoje existe uma igreja Batista Regular. E de lá, então, eu saí para o seminário em 85. Ingressei, não foi no seminário do Cariri, foi no SEBREM, Seminário Batista Regular do Norte, em Belém. E em 89 eu me formei no curso pastoral e pastoreei ainda a igreja Batista Regular Filhos da Luz por 3 anos e alguns meses, quando eu recebi o convite da igreja Batista Regular Luz do Evangelho aqui de Santa Maria. E nós, então, depois de oração, consulta a Deus, nós aceitamos o convite, onde estamos aqui até hoje e não sabemos até quando Deus vai nos manter aqui, né? Então, mais ou menos, nossa história com Deus foi quase semelhante, né? Não nasci no Evangelho, na verdade, né? Isso é um privilégio de poucos, né? Legal.
Uma das coisas que eu percebo quando eu vejo a fachada da igreja, por exemplo, é que tem Igreja Batista Regular, né? E eu tenho outras igrejas batistas aqui na cidade, por exemplo, a Ebenezer, e eu percebo que lá não tem o regular no nome. Por que isso acontece? Qual é a diferença? Você quer falar, pastor? Não, deixa o pastor Marcos falar. Ok. Essa questão do nome regular, de fato, não começou aqui no Brasil, começou nos Estados Unidos. Ali para o final do século XIX, início do século XX, houve um grande problema com a mensagem central cristã, que se viu ameaçada por uma teologia chamada liberalismo teológico. Em palavras simples, o liberalismo teológico é a negação de tudo aquilo que é sobrenatural na Bíblia. Então você imagina você abrir a Bíblia e tudo aquilo que for sobrenatural, o intérprete dizer, não, isso aqui é uma invenção piedosa, isso aqui é porque essas pessoas viviam numa época pré-científica e que carecia de esclarecimento, mas hoje nós estamos na era da ciência, então ninguém pode mais falar do mar se abrir, ninguém pode falar mais de um homem ser engolido por uma baleia e coisas do tipo. Então, foi um período muito turbulento. E nessa época surgiu um movimento chamado movimento fundamentalista. Sei que essa palavra fundamentalista está muito gasta hoje na nossa cultura, mas o significado da raiz da palavra fundamentalista é de fundamentos. Então, é daquilo que é essencial. Então, esse movimento, ele queria resgatar os fundamentos da fé cristã, que era a crença no sobrenatural, no nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo, na sua morte expiatória, na sua segunda vinda presencial, que é a esperança de todo cristão. Então, esse movimento ganhou vultos, ele acabou congregando diversas igrejas batistas, presbiterianos, congregacionais. E os batistas regulares, eles são descendentes desse movimento. Nós fazemos parte de um grupo de batistas do norte dos Estados Unidos, chamado de Convenção Batista Americana, mas infelizmente a Convenção Batista Americana foi tomada pelo liberalismo teológico. Então, um grupo de igrejas batistas, elas adotaram as crenças fundamentais, por isso o nome fundamentalismo, e elas se apartaram. Isso aconteceu em 1932. E eles formaram um grupo de igrejas, formou a chamada Associação das Igrejas Batistas Regulares. Aí entrou o nome regular. A palavra regular significa aquilo que está de acordo com a regra. Então, são os batistas da regra, isto é, são os batistas que não são liberais, são os batistas que adotam a palavra de Deus na sua integralidade, interpretando-a ela naturalmente, como ela se impõe, e não impondo a nossa visão mecanicista, científica, para tentar ler o texto sagrado. Então, os batistas regulares surgiram desse movimento. Tá? Então, em 1932 eles se formaram, e em 1935 o primeiro missionário batista regular chegou aqui no Brasil, o Edward McLean. Então ele chegou aqui no Brasil, chegou na cidade de Salvador, inclusive, uma pena que ele não ficou lá, senão nossa cidade de Salvador teria um movimento batista regular muito pujante. Deus acabou conduzindo ele por outro caminho. Mas esse é um breve histórico aí Além da palavra. dele também, junto veio um outro casal que veio para Amazonas, foi para Manaus. Isso. Pouco tempo depois, né? Ele foi o primeiro a vir para cá, para o Brasil, e logo depois outros missionários começaram a chegar dentro da mesma linha e o movimento foi se espalhando por todo o Brasil. Tá, então a principal característica que difere as batistas da regular como você falou, é o fundamento, né? Que a Igreja Batista Regular ela guarda, digamos, me fugiu aqui a palavra, mas ela preserva aquilo que foi ensinado lá no começo, né? Quando surgiu o movimento que se tornou o batista. E uma das coisas que eu percebi, principalmente quando eu pesquisei referente sobre o surgimento dos batistas, é que não há um criador, né? Alguém que
se acendeu dentro do movimento. Por exemplo, tem igrejas que são luteranas, que veio ali de Martim Lutero, né? E outros que iniciaram ali, que ficou marcado o nome. O Batista não teve isso, ou chegou a ter? Não, os batistas não têm um fundador, eles não conseguem eleger uma pessoa que deu forma e origem ao movimento. Agora, há 3 teorias para o surgimento dos batistas, né? Tem uma teoria que fala que os batistas surgiram na época de João Batista, né? Essa teoria foi muito famosa no nosso país há alguns anos, chamada teoria do rastro de sangue. Mas essa teoria, ela carece de uma comprovação histórica adequada, enfim, a gente precisaria de um podcast só para falar sobre ela. Sim. Tem uma outra vertente que fala que os batistas vieram dos anabatistas, né, que foi um grupo do século XVI, que foi muito perseguido durante o período da Reforma Protestante, infelizmente pelos próprios protestantes. E essa teoria também eu tenho algumas contestações com ela, e eu particularmente creio, e essa opinião é de muitos outros historiadores importantes, que os batistas, eles de fato surgiram como grupo maduro, como frutos daqueles movimentos que ocorreram na Inglaterra no século XVII. Então eles apareceram defendendo algumas ideias que os reformadores não defenderam. Por exemplo, os reformadores Lutero, Calvino e Zwinglio, eles não defendiam a ideia de uma igreja separada do Estado. Os batistas defenderam isso. Eles não defendiam a ideia do batismo apenas de pessoas convertidas, batismo de regenerados. Os batistas defendiam essa ideia. A igreja composta apenas de pessoas salvas. Os reformadores não defendiam isso. Através do batismo infantil, as crianças eram incorporadas na igreja. Então, os batistas, eles surgiram com essas demandas, e a maturidade da teologia deles chegou ali mesmo por volta do século XVII. Depois de perseguidos na Inglaterra, eles migraram para os Estados Unidos e acabaram se tornando o maior grupo protestante, que inclusive deu forma aos Estados Unidos da América, né? Com a ideia de uma democracia representativa, muitos elementos que fazem parte da estrutura governamental dos Estados Unidos vieram de influência batista. E eles chegaram aqui no Brasil, em 1870, já tinha alguns colonos batistas em São Paulo que estavam fugindo da Revolução Americana, e em 1882 eles chegaram em Salvador e fundaram a primeira igreja batista do Brasil. Sei que tem uma disputa lá se essa igreja é de Salvador ou é de São Paulo, mas o fato é que a de São Paulo foi mais formada por colonos e para-americanos, enquanto a que foi formada em Salvador, de fato, tinha o interesse de abranger os brasileiros, pregar o evangelho. Essa igreja, infelizmente, ela perdeu completamente a sua identidade. Ela ainda existe lá em Salvador, mas ela nem pode ser mais hoje chamada uma igreja batista, porque ela está completamente descaracterizada. Entendi. Interessante a gente entender um pouco, né, da história de forma bem resumida, né? Mas eu queria que o pastor Miraci contasse pra gente, se for do seu conhecimento também, como foi que se iniciou o movimento batista aqui em Santa Maria? Quem foi o responsável por trazer esse movimento para cá? Muito bem. Um casal de missionários americanos chamado Stan Best e Velma Best, né? E eles vieram de Manaus, e o intuito era começar um seminário aqui em Belém, e que de fato começaram o SEBREM. E também o pastor Stan tinha interesse de fundar algumas igrejas batistas regulares aqui em Belém, como de fato aí fundou várias, né? E temos hoje a Bíblia Aberta, Filhos da Luz, Filadélfia e outras lá, Boas Novas. E na época, Santa Maria era uma cidade pequena e não tinha estrada asfaltada. Ele começou a vir para cá numa Toyota Bandeirante e foi questionado pelos colegas norte-americanos que ele, em vez de escolher uma cidade, uma metrópole, ele estava vindo praticamente para uma vila, né? Uma vila, né? E que ele deveria abandonar, mas ele sempre dizendo que aí tinha
no coração aquele impulso, né, do Espírito Santo de Deus, de ele pregar aqui nessa cidade. Então, se conversando com algumas pessoas idosas hoje, que viveram aquela época, diz que ele chegou com um acordeão e debaixo de uma árvore na propriedade do seu João Botelho. Ele reunia muitas crianças tocando corinhos e contando histórias bíblicas. E daí então ele foi juntando pessoas que se interessaram pelo Evangelho, inclusive o seu João Botelho, né? A família dele ainda... É a família que dá nome ao Colégio João Botelho? Exatamente. O seu João Botelho e o filho dele, que foi muito tempo da igreja, foi diácono na igreja, o seu outro Jobé Botelho, e hoje permanece a descendência do seu João Botelho lá ainda, né, através do Adicélio Wende, né, da Wiese, a dona Deunires, que ainda é uma nora do seu João Botelho, ainda está na igreja. Então, em 1965, foi quando o missionário Stambest adquiriu um terreno através da influência do seu João Botelho, onde hoje é o templo da igreja, e começou a construir um pequeno templo lá e colocou o nome, né, de Batista. E então permaneceu isso até 1983, como era de costume dos batistas regulares chamar de congregação, né? Que era um grupo que ainda depende de alguma igreja local, né? Uhum. Não é independente. Mas em 1984, já com a liderança do pastor Daniel Gino, então a igreja se organizou. Por isso que o aniversário deste ano é 39 anos de organização, que conta a partir daquela data de 84, com o pastor Daniel Gino, até hoje, né? Então, foi através do pastor Stan Best e a missionária Velma Best que o evangelho chegou Batista Regular em Santa Maria. Em Santa Maria, né? Legal. A nossa cidade é jovem, né? A gente vai fazer 62 anos, né? Esse ano. E a gente percebe que a Igreja Batista Regular, ela está praticamente desde o início, né, da emancipação do nosso município, né? Ele passou a ser município, logo em seguida a gente teve um movimento aqui. Bem interessante. E eu queria que o senhor contasse para a gente... como é que vai se dar esse aniversário da igreja, né? Mais um aniversário. Qual foi a ideia que o senhor teve em trazer o pastor Marcos para cá? O que a igreja pensou, né, quando quis convidar ele? Muito bem, nós desde já convidamos a todos, né, que quiserem presencialmente estar. Se você é chefe de família, você quiser ouvir uma palestra do pastor Marcos sobre família, na família na atualidade, né, na época da pós-modernidade, ele estará palestrando apenas para os homens, aqueles que já são chefes de família ou que pretendem ser, né? Para o jovem também está aberto. E a partir de amanhã, noite e domingo, então, será para todos que estiverem presentes. O assunto é a família cristã na pós-modernidade. A igreja, todo ano, ela pensa num tema que esteja bem atual. E no momento nós vivemos um pouco de caos dentro das famílias, né? As famílias acometidas de vários problemas e às vezes até a liderança da família não sabe o que fazer. Então a igreja pensou nesse tema e como nós já conhecíamos a biografia do pastor Marcos, de que ele trabalha com isso já há tempo, né? Aí nós pensamos em convidar ele para vir da Bahia desenvolver esse assunto. Para nós,
da igreja e para a sociedade toda de Santa Maria que quiser participar desse tema tão atual e relevante, né? Legal. E pastor Marcos, como foi para o senhor receber esse convite? Né, o senhor ficou surpreso? O senhor ficou... Como foi receber esse convite da Igreja Batista daqui? Então, primeiro eu recebi esse convite com muita antecedência, né, o que mostra que a igreja é extremamente organizada. Então, aproximadamente um ano atrás eu já tinha recebido e fiquei muito honrado com a oportunidade. Já tinha vindo ao Pará 2 vezes, já tinha conhecido o pastor Miraci e o trabalho daqui. E também nós temos um amigo em comum, que foi ovelha dele, hoje é pastor, que sempre falou muito do trabalho nessa região. Então nós já temos alguns amigos, alguns irmãos que já convivemos, né, que são pessoas muito, muito preciosas, especiais. Então vir para cá é uma honra tremenda e especialmente, irmão, para falar desse assunto, família. Poucas instituições estão recebendo tantos ataques como a família tem recebido nos últimos anos. E a família, ela é a base não só da igreja, mas ela é a base de uma sociedade. Uma sociedade com as famílias destruídas é uma sociedade decadente. E muito da decadência que nós estamos vendo, experimentando no nosso país, passa por esse fato de que essa instituição, chamada instituição intermediária, família, ela vem sendo atacada. E isso não é apenas um processo histórico natural. Isso, na verdade, faz parte de uma ideologia terrível, pervertida, que tem procurado destruir todos os elementos intermediários, todos os relacionamentos intermediários. Quando eu falo relacionamentos intermediários, eu quero dizer que, desde quando a humanidade começou a se organizar em sociedade, entre o indivíduo e o Estado, sempre houveram várias entidades intermediárias. Antigamente se tinha a família, se tinha o vilarejo, mais antigamente se tinha o clã, se tinha até uma ordem religiosa que a pessoa participava. E uma certa ideologia se infiltrou no final do século XVIII, a partir do XIX, que o objetivo dela é a eliminação de todos esses elementos intermediários e fazer do ser humano um ente voltado diretamente para o Estado. Esse processo é um processo que começou nas universidades, que foi pensado nas universidades, mas que já vem há mais de 60 anos sendo implementado de diversas maneiras. Então, é por isso que falar desse assunto é importante. Nós precisamos fortalecer a família, porque a saúde da nossa nação depende disso. Então, por isso que fica aí o nosso convite para todos os que acompanham aqui esse podcast, para comparecerem lá, ouvirem a palavra de Deus, especialmente os homens. Hoje à noite nós vamos trazer uma palavra especialmente para vocês, lembrando do que é a masculinidade segundo Deus. A masculinidade segundo Deus, na nossa cultura hoje, está sendo chamada de masculinidade tóxica. E nós precisamos resgatar isso, reforçar isso dentro de nós, porque a nossa sociedade ela carece de homens. E quando o senhor fala da questão da masculinidade, a gente tem que separar também da questão do machismo, né? Porque, por exemplo, quem acompanha as redes sociais e enxerga muitos movimentos que acabam tendo bastante força em alguns momentos, que apontam as religiões como, eu acho que, como instituições que, como é que eu posso dizer, degradam a imagem da mulher, colocam a mulher como um objeto que tem que ficar submisso ao homem, né, a qualquer custo, e não é bem assim que a gente aprende dentro de uma igreja, né, principalmente no movimento batista regular. O que o senhor pode dizer já é um pouco meio que fugindo, né, do assunto, mas o que o senhor pode dizer com relação a isso? Saber separar o papel do homem dentro de casa do papel do homem que é acusado nas redes sociais. Então, uma sociedade ela sempre foi construída em cima de homens. Qual é a diferença entre um homem e um machista? Um homem é aquele sujeito que é forte, é aquela pessoa que é disciplinada, é aquela pessoa que entende qual é a sua função, é aquele que toma a frente,
é aquele que, quando está acontecendo um assalto, não sei se tem muito assalto aqui em Santa Maria, mas onde eu moro tem muito, é aquele que, quando tem um assalto, ele entra na frente da mulher, ele não fica chorando, né, pedindo proteção à mulher. Então, essa é a figura do homem. O machista é aquela figura repugnante que degrada a pessoa da mulher. O homem, ele protege a figura da mulher. Então, essa é uma distinção muito básica. Agora, irmão, nós estamos vivendo um tempo muito difícil hoje porque a masculinidade tem sido chamada de machismo. Sim. Eu acho que esse é o grande truque da nossa geração. Então, qualquer homem que se porte como homem, fale como homem, haja como homem, tenha tônus como homem deve ter, ele é retratado como alguém machista ou de uma masculinidade tóxica. Então, quando normalmente aparece nos lábios de alguém assim, olha, você é um machista, normalmente essa pessoa ela não está denunciando aquele machismo tradicional da degradação da pessoa, da mulher e da superexaltação do homem. Normalmente é uma forma de desmasculinizar o homem. Então, eu acho que esse é o grande truque da nossa geração, tá? Eu espero que não seja mal compreendido aqui pelos seus ouvintes. Eu não estou dizendo que não existe machismo, existe, ele deve ser combatido, ele é repugnante, conforme eu falei. Mas eu estou falando que tem uma estratégia um pouco mais sutil, que é chamar de machista para desconstruir a figura do homem. Então é por isso que nós precisamos falar desse assunto, né? Nós defendemos o homem tradicional. É o homem que trabalha, é o homem que cuida da sua família, é o homem que se preocupa com seus filhos, é o homem que zela pela sua casa, que cuida da sua esposa. Em outras palavras, é um homem segundo Deus. Foi assim que Deus criou o homem para ser sua imagem e semelhança nesse mundo. Interessante. No caso, o senhor vai pregar hoje para a sociedade masculina da igreja, né? E a partir de sábado e domingo, será aberto a todos, né? Então, estava dizendo que a gente vai basicamente trazer alguns modelos de família segundo a Bíblia. Alguns modelos que são recomendáveis e outros que não são tanto. Porque uma das coisas maravilhosas da Bíblia é que a palavra de Deus nunca esconde os erros dos seus heróis. Os nossos heróis, eles são pecadores, como nós somos. Então eu pretendo, por exemplo, falar a respeito de Ló como um homem de família. Então Ló, ele provavelmente teve a família mais trágica da história das Escrituras. Então quero mostrar a família dele como um modelo de família que não deve ser aspirado. Quero olhar para os erros que ele cometeu e tentar mostrar que são erros semelhantes ao que os pais, os jovens estão cometendo hoje. Eu quero também falar de Jó como um homem de família. A gente conhece muito Jó na figura daquele homem que suportou a provação, que teve que lidar com perdas terríveis. Mas eu queria dar esse olhar sobre ele como um homem de família, por exemplo. A Bíblia diz que ele santificava os seus filhos. Então eu quero mostrar isso, quero mostrar ele como um sujeito que amava os seus filhos, que apesar de extremamente rico, ele temia a Deus e essa riqueza nunca subiu para sua cabeça. Ele criou um ambiente dentro do seu lar de unidade, de proximidade. Então quero trazer tudo isso como forma de incentivos para os irmãos fortalecerem a família. Legal. Pastor, o senhor quer falar mais um pouco sobre o que os irmãos podem esperar dos próximos sábado e domingo de aniversário da igreja na ótica do senhor? O que eu acho, não só da minha pessoa, do povo da igreja Batista Regular ou dos visitantes às igrejas com a irmã que vão chegar, é que nós vamos ser grandemente abençoados. Isso aí é sem dúvida nenhuma. Nós já tivemos o pastor Marcos como orador aqui outra vez, a nível estadual, em uma das nossas associações, e todos saíram daquele lugar falando a mesma coisa, né? Fui grandemente abençoado pelas palestras do pastor. E com certeza nós vamos sair enriquecidos para enfrentar essa guerra
contra nossas famílias. Então, você que quer aprender como defender a sua família, venha amanhã à noite, venha domingo, ou se você é o homem, chefe de família, venha hoje à noite, às 7h30. Legal. E antes da gente finalizar, para um papo um pouco mais solto aqui com vocês, queria saber do senhor o que o senhor está achando da experiência aqui no Pará. Não é a primeira vez, né? Mas o que é que o senhor acha de quando o senhor tem que vir para cá? Como é a nossa cultura? Se é diferente demais da sua lá? Eu vou responder dizendo o seguinte: meu almoço hoje foi um tambaqui assado com baião de 2 e açaí. Me deu até fome agora. Então é uma cultura muito bonita, é uma cultura bonita, é uma cultura diversa. Deus seja louvado, né, pelo Pará, e espero que o nome do Senhor Jesus Cristo seja a bandeira principal desse estado e que daqui saiam pessoas vivendo o evangelho, pregando o evangelho por esse Brasil, por esse mundo afora. Mas é uma satisfação imensa estar aqui, é uma alegria conviver com o povo muito acolhedor, muito amoroso, e tenho o privilégio também de muitos dos irmãos daqui acompanharem o ministério da nossa igreja através das redes sociais. Então isso ainda cria uma voluntariedade, uma amizade prévia, né? Você chega nos locais já com as pessoas lhe tratando com muito amor, porque já estão acompanhando o trabalho realizado. Já cria assim um certo amizade virtual, né? Exato. Mas como foi o senhor costuma sair do seu estado para fazer palestra em outros estados? É do seu costume? Tá na sua rotina? Para a tristeza da Igreja Batista Regular de Pituba, sim, porque eles reclamam de vez em quando. Não reclamam muito, não. Mas, em média, uma vez por mês eu saio para pregar fora. Algumas vezes até mais de uma vez por mês. Eu procuro não abusar da boa vontade da igreja, mas pelo menos uma vez por mês eu tenho saído para pregar em diversas regiões. Tem um conjunto de palestras que eu já viajei praticamente o país inteiro pregando, chamada de marxismo cultural. Está lá no canal da nossa igreja, Igreja Batista Regular da Pituba, para quem quiser assistir. Então esse conjunto de palestras que envolve marxismo cultural, ideologia de gênero, revolução sexual e o jovem cristão e a universidade me acompanharam em diversas cidades do Brasil e pregando nas mais diversas ocasiões, tanto para pastores, jovens, igrejas. Então, além das pregações em torno da palavra de Deus mesmo, tem esse conjunto de palestras e de vez em quando também para dar alguma aula em alguns seminários que me convidam para ministrar na área de teologia e história da igreja. Eu estou vendo aqui que tem bastante playlist lá, né? Dentro do canal. É um canal aí com mais de 7.000 inscritos. Já tem mais de 776 mil visualizações no canal todo. Interessante. Que benção. Então, povo fiel, né? Você que quer conhecer mais do pastor, ver mais pregações deles, além de ter o privilégio de poder hoje participar, se você for homem, participar hoje lá na Igreja Batista Regular, ou sábado e domingo, à noite, né? Em comemoração ao aniversário da igreja, você é nosso convidado especial, né? É interessante que as pessoas podem acompanhar seu trabalho lá. Muito, muito interessante. E, pastor Miraci, o que o senhor tem a dizer para a gente finalizar aqui com relação à igreja? Assim, ano passado a gente teve o Sérgio Lopes, né? No dia do aniversário da igreja, que foi um evento, eu posso dizer que foi bem enriquecedor. É um homem de Deus ali que tem como dom o canto, a voz, né? Ele fala muito bem, canta muito bem, e eu vi que muitas pessoas, pelo menos o feedback que eu pessoalmente tive, que eu postei bastante stories nas minhas redes sociais, o pessoal perguntando quem onde é que ele tá e tal, que legal. Teve um feedback legal, né? Aí esse ano a igreja traz o pastor Marcos Perim, essa estratégia de sempre trazer alguém para enriquecer
né, a palavra do Senhor aqui no aniversário da igreja. Como é que o senhor enxerga isso? Como foi que vocês pensaram para montar essa estratégia? Caiu muito, né, pastor? Do Sérgio Lopes para mim, né? Caiu muito, né? Em matéria de um ano, né? Eu acredito que cada um dentro do seu valor. O Sérgio Lopes, né, ninguém pode negar, um ótimo cantor, mas nós pensamos este ano na questão da pregação da palavra, propriamente dita, sobre o assunto que todos nós estamos precisando, né? Eu estou pastoreando a igreja, eu conheço as situações familiares e o anseio do povo de saber como lidar com as situações. Então nós pensamos este ano não ter um cantor de fora, né? Nós temos os nossos cantores lá de dentro da igreja, mas pensamos mais em um pregador mesmo, alguém que desenvolvesse o tema. E graças a Deus, depois de orar e contactar o pastor, Deus nos abençoou grandemente com a presença dele aqui. Então, o que nós temos a certeza é que vai ser uma bênção. E como sempre falamos, no final de todo o evento, só perde quem não vem. Por isso não perca, viu? Compareça. Legal. Quero agradecer a sua participação. Obrigado, Pastor Miraci. Quero deixar um convite para o senhor, viu, para a gente gravar em breve um episódio, para a gente trazer diversos assuntos aqui com relação a Cristo, a igreja, o seu ministério também. Né? Quero agradecer a produção aí do Cleice e do João Batista. Você que está acompanhando a gente, desde já quero agradecer. Convido você a se inscrever no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais no Instagram, Trevo Podcast. E também quiser acompanhar o pastor mais vezes, eles têm um canal no YouTube da Igreja Batista Regular da Pituba. Escreveu lá, vai aparecer, a primeira opção é eles. E logo logo a Igreja Batista Regular Luz do Evangelho também vai estar em todas as redes sociais com conteúdos aí para você acompanhar. Amém. Certo? Amém. Obrigado.